Que troço é esse de solidão? Segundo a OMS, 871 mil pessoas morrem em decorrência da solidão em um ano. Isso seria a 100 pessoas por hora. Enquanto esse programa está no ar, 100 pessoas vão morrer em decorrência da solidão. Meu nome é Leandro Sanches Magali Guerino. e bem-vindos a mais um episódio de Que Troço é Esse? Então quer dizer que a solidão pode matar? A solidão, as pessoas morrem em decorrência da solidão, né? Então, esse é um dado da OMS que ele assusta, né? Assusta, até porque a solidão ela traz consigo comorbidades, né? Ansiedade, Sim, depressão, tá sempre associado com outras doenças também físicas, né? Como doenças cardiovasculares, sim, doenças que faz com que a qualidade de vida do sujeito fique pior e que sim, leva à decorrência à morte. Então a solidão pode matar sim. sim, exatamente. E você sabe, Magali, a gente fala de solidão, né? Mas existe um entendimento do que é solidão, né? O isolamento e a solitude, né? Você sabe a diferença deles? Sim, a solitude é a capacidade, né, da pessoa estar consigo mesmo, né, Uhum. dela curtir a sua própria companhia, né, vamos dizer assim. Ela consegue ficar bem sozinha. Mas isso também não quer dizer que a pessoa que fique bem sozinha não tenha momentos de solidão, tá? A solidão, a gente pode classificá-la como 3, né? A solidão emocional, a solidão, existencial, e tem mais uma, que agora eu não me recordo, mas a física, né, lembrei, é a física, eu tenho que ter alguém do meu lado, né, então ela parte desses 3 princípios. Sim. E a solidão, ela é um sentimento doloroso, né? Diferentemente da solitude, né? Como você mesma disse, que a solitude ela pode ser algo voluntário, Sim, né? Então, a solidão não. A solidão ela é algo, é um sentimento, é um sentimento de dor. Então assim, é algo que é involuntário, é um sentimento é um sentimento de ausência, né? E, e isso é interessante, né? Porque é, o isolamento, o isolamento não, né? O isolamento ele é algo que você pode ficar isolado, né? Nós tivemos aí a pandemia, sim, né, onde nós tivemos um período de isolamento, um isolamento que ele foi imposto, lógico, né, mas algo que sabia que era um tempo ali que você precisava para poder se resguardar, né, mas a solidão é algo, é esse sentimento desse esvaziamento, né, essa coisa é como se você não tivesse ninguém próximo de você. Mas veja que não que não tenha, mas é um sentimento, né? É um sentimento de que você está apenas você. é importante isso que você falou, porque, eu já ouvi vários relatos na clínica e de pessoas que falam assim: "Eu estou tenho meu esposo, minha esposa, meu companheiro, meu parceiro, meus filhos, eu saio com os meus amigos, eu tenho, a minha família em volta, mas eu continuo me sentindo sozinha". Uhum. E isso é importante, porque é bem isso que você falou, tem a ver com algo que é da pessoa. E você sabe uma palavra que me vem na cabeça agora? Parece que é uma falta de intimidade. Sim, Porque e a gente conversou já bastante sobre isso, né? Quantas vezes, né? Tanto eu quanto você,
eh, que inclusive nós moramos só, né? E a gente se pega nos momentos eh, onde parece que aquela solidão, né? Porque a solidão não é uma coisa que pode ser constante, né? Ela pode ser constante sim, mas às vezes existem aqueles momentos de solidão, Sim. né, onde você não tem onde você não tem um momento que você gostaria de ter intimidade ali com alguém, né, uma conversa e você não tem, então e fica aquela tristeza de que você gostaria de estar com alguém, mas você não está, você não pode, né? Não sei se você já se pegou. Ah, É, já, já- acontece. não sei se Já. você já se pegou olhando no WhatsApp quem que poderia, se você chamar para sair, Quem está online, quem está online, né? online. Ou quem que você pode conversar e você fica olhando ali e aí você descobre que não tem ninguém que você. Mas aí entra naquela Ah, questão, né, nós nunca estivemos tão conectados, mas ao mesmo tempo tão distantes. sim. E o ser humano, ele é um ser social. Quando eu falo que a solidão pode ser, emocional e existencial, e eu falo da Uhum, física é o social, de estar do lado de alguém, uhum, de estar pertencente a algum lugar. E muitas vezes a gente, como é o exemplo que eu dei da pessoa que está em volta da família e mesmo assim se sentir sozinho, é porque tem aí uma questão do pertencimento. Eu não pertenço, eu não me sinto pertencente a este lugar. E aí você vai sentir solidão no meio de uma multidão. e aí a gente pensa assim em relação à questão econômica, né? Eh, eu estava observando aqui alguns dados, né, a respeito Uhum. também da OMS a respeito de dados estatísticos sobre países, né? A OMS ela tem dados da mundial, né? Não tem assim dados muito. No Brasil parece que os dados ainda faltam em relação à solidão. Sim, ainda E, tem. e aí eu estava vendo assim, ó, países de baixa renda, né? 24% da população tem Sofre. sofre com esse problema da solidão, sendo que 21% são os adolescentes, 17% dos jovens adultos e 17% de jovens adultos, e aquilo que eu te havia dito que um a cada seis pessoas. Ah, não, isso aqui eu não falei, né? Um em cada seis pessoas no mundo já passou por esse estado. Então, o que que esses dados mostram, né? Olha, 21% são adolescentes. E aquilo que você mencionou a respeito da conectividade, né? Sim. Poxa, a gente pensa, se os jovens são os que estão mais conectados, como é que é isso, né? Então, quer dizer que a, a conectividade, ela parece que tem essa falsa ilusão de que aproximou, mas na verdade ela meio que afastou a corporidade das pessoas. É importante ressaltar que a OMS, ela considera que nós estamos vivendo uma pandemia de solidão, que é uma ameaça global. E ela coloca como um dos principais parâmetros, a conexão digital, que cria uma espécie de ilusão, a mudança, né, no contexto urbano e social, né, porque você tem ali, está conectado, você acha que você está interagindo com todo mundo e aí você acaba não, saindo muito de casa, não tendo um convívio social maior, e as próprias dificuldades urbanas de locomoção, de segurança pública, e também acaba colaborando. Lógico que esses dados aumentaram muito depois da pandemia do Covid-19, né. E um ponto que é importante lembrar, que é a cultura do desempenho na qual nós vivemos, que faz com que a gente se isole. A cultura do desempenho, ela coloca a gente num lugar, onde o outro é meu inimigo, onde o outro é a pessoa que eu tenho que disputar um cargo, onde eu tenho que ter uma performance maior, então o outro passa a ser, algo a quem eu tenho que estar, atento aos atos para que eu saia na frente, eu tenha melhor mérito, eu tenho maior desempenho e eu isolo isso.
Eu me isolo dessas pessoas, eu acabo criando, processos na minha vida e que colaboram para esse isolamento que leva a essa falta de intimidade, essa Uhum. falta de divisão com o outro, de troca com o outro. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa, nós somos seres sociáveis. Uhum. Eu estava, quando a gente estava estudando, né, para poder fazer esse podcast hoje, Uhum. é, a, a gente acaba relembrando, né, algumas coisas. E o ser humano, ele tem uma propriedade de que ele precisa viver em sociedade, né? Através da vivência em sociedade é que pôde desenvolver, inclusive desenvolver partes do cérebro, né? É nessa convivência social é que o homem evoluiu. Então nós não somos seres para viver sozinhos, Não, né? Não somos seres para. E só que isso não significa que nós não precisamos da, de momento só, né? Isso é uma coisa que precisa muito, precisa ser dito, né? Nós precisamos a presença maciça e constante do outro, ela é muito ruim, né? também. E nós brasileiros, né, temos essa bendita mania de opa, o fulano tá triste, vamos lá, né? É. E tem outra coisa, né, se você vai no cinema sozinho, isso já aconteceu comigo, eu sinto os olhares, assim, parece que eu sou um ser fora, um ET, porque eu estou sozinha, né, e também a gente vê esses relatos na clínica, né, mas saia, se divirta, faça alguma coisa, mas sozinha? Engraçado isso. Você sai bastante sozinha, né? Saio bastante sozinha. Ah, isso é uma coisa que espanta as pessoas, né? Porque quando você fala assim, não, eu fui no cinema sozinha, por exemplo, como você mencionou. Aí, eu não sei se alguém já abordou você e falou, ué, mas como assim? Você Não, não tem não. ninguém? Não, nunca me abordou, ao contrário, Hum, parece um serzinho do outro planeta. Olham, hum, olham, hum. sim, mulheres, homens, olham, mas é um ser, parece que é um ser à parte, mas tipo assim, não, tem alguma coisa errada Tem ali. uma coisa errada com aquela assistindo. Se tá assistindo sozinha porque ninguém gosta, Ou deve ser um ser insuportável de se insuportável, conviver. ou tá caçando. Bem, de repente eu sou mesmo insuportável de se conviver. Mas você se gosta, né? Eu me gosto, eu me gosto. Mas, mas isso é algo interessante da gente falar, né, a respeito desse estranhamento que existe no olhar do outro em relação ao fato da pessoa estar sozinha, parece que viver sozinha, né, é algo que não é muito aceito. Ir no cinema sozinha, comer sozinho num restaurante. Sim, E parece que é uma coisa que é habitual agora, né? A gente vê tá pessoas comendo. aumentando. Você foi para a Alemanha e você viu, né? Muitas pessoas Tem sozinhas. uma questão cultural aí, né, no Brasil ainda é mais difícil isso. Porém, quando, eu estive na Europa, lá na Alemanha principalmente, que foi o lugar que eu mais fiquei, era muito comum, ver pessoas no mercado sozinha, ver pessoas, saindo sozinhas, em bar sozinha, pub sozinhas e morando sozinhas. Aqui, já não é uma coisa tão comum, Sim, mas tá aumentando o número disso aqui no Brasil. sim. Existem coisas que eu gosto de fazer muito sozinho. Por exemplo, eu gosto muito de ir no mercado sozinho. Eu adoro ir no shopping sozinha. Shopping sozinho. Eu adoro. Nossa, ir no mercado sozinho é uma delícia. Aí eu sempre compro aquela besteira que. Que ninguém vai te julgar? Não, se você tá com alguém, parece que você compra aquele negócio, você até olha pros lados assim, né, pra ver se a pessoa não tá olhando. É. É como se você fosse julgado, mas sozinho eu compro aquele pacote de Ana Maria. É, Ah, eu esqueci que você é fã da Ana Maria, né. mas, Verdade. mas enfim, então assim, existe esse estranhamento que é bem interessante, né, mas se a gente for observar na história,
Eu tava aqui pensando, né? Jesus precisou ficar 40 dias, né, no deserto. Je- Moisés ficou, também, se eu não me engano, acho que Moisés ficou, acho que esse mesmo tempo ele ficou, eu vou chutar, os religiosos que me Que te perdoem, perdoe. mas eu acho que ficou esse mesmo tempo também lá na montanha, no Sinai, né, para poder receber as escrituras, ele foi sozinho. Então, você estar sozinho é algo que é importante, né? Então, a solitude, né? A É. solitude, ela é importante como se você precisasse desse refazimento. Eu acho uma coisa muito importante aí que você está falando, que é essa diferença da solidão e da solitude é o ser humano sim, é um ser sociável, ele precisa do outro, ele aprende e cresce com o outro, ele se desenvolve através do outro, ele ama o outro, mas ele também não pode perder a sua individualidade. Uhum. Ele também precisa dessa parte em que ele tem que haver consigo mesmo. Um exemplo bem típico, tá? Separação. Separação de um casal. É é necessário ter um momento de solidão para você se refazer, porque quando você, está vivendo um relacionamento, eh, você cria uma identidade com essa pessoa, você cria hábitos com essa pessoa, Você você cria intimidade, você cria uma intimidade, você compartilha. E quando você se separa, você perde essas referências, então é necessário um processo de reconstrução. um processo de luto. Viver o luto. Sim. Justamente esse luto é para se reconstruir. Inclusive, você está falando isso, então existem alguns momentos que a gente chama de picos de solidão, né? Por exemplo, esse momento da separação, Sim, onde existe esse hiato, né? Onde você precisa, né? E tem até aquela frase equivocada, né? Que se cura um amor contra o amor, mas pera lá, né? Vamos respeitar esse ato entre as relações, né, para que você possa realmente se refazer de uma relação. Então, então existe esse pico de solidão, assim como, por exemplo, o adolescente ou o jovem, quando sai da escola e entra na faculdade, que perde os amigos da escola, e até ele ter novamente esses amigos a da, entrada da, da da adolescência, faculdade. né, eu deixo de ser criança e entro numa fase que eu não sou nem criança e nem adulto, E os é, amigos são outros. são outros. Na velhice, né, quando você Sim, começa a perder parentes, quando você começa a perder pessoas da mesma faixa etária, então ali são picos de solidão e também a gente percebe que existem grupos que parece que sentem mais essa solidão, né? Como a gente estava até conversando antes, grupos, fases da vida, grupos que são, por exemplo, os LGBT, que é eh, a PN a mais. e a PNA+, eles são grupos que sentem mais essa questão da solidão, os imigrantes, Imigrantes, né? As pessoas com deficiência. também. São pessoas são grupos que são marginalizados pela nossa sociedade e que estão muito vulneráveis à solidão, não à solitude, porque a solidão muitas vezes é imposta por questão da exclusão. Tem um outro tipo de solidão que abrange pessoas que são muito profundas nos seus sentimentos, pessoas extremamente sensíveis, que aí a gente pode colocar os artistas, pessoas que têm uma profundidade muito grande, e também os neurodivergentes, que é uma solidão que envolve não só estar com alguém, não só tem a ver muito com a questão de ser compreendido. Não é só estar do lado, não é só entender o que a pessoa está sentindo. Ela precisa sentir que ela está sendo compreendida. Ela é muito mais profunda.
ela envolve com uma coisa que eu tenho que me sentir que eu pertenço e que eu sou validada. E essa necessidade de compreensão acaba você sim está com várias pessoas, mas você se sente sozinho. E esse tipo de vida, né, por exemplo, os neurodivergentes têm uma característica própria de pensar, ela tem um próprio jeito, né, a classe artística mesmo, né, a sensibilidade aguçada, a profundidade com que você vê as coisas. Então parece que você não pertence a esse mundo, porque você não se encaixa, você não se enquadra. Então essa é um outro tipo de solidão que está sendo, tem alguns estudos recentes, né. E é importante a gente falar disso, porque as pessoas querem, sentir que elas são ouvidas, mas essas pessoas elas querem mais do que serem ouvidas, elas querem ser compreendidas, e a compreensão é algo que é muito amplo. Não basta ser simpático ou empático, você precisa compreender o mundo dela, e aí fica muito difícil. Uhum. E é dolorido, a solidão dói. Sim, ela gera dor física, né? Sim, Dor física de você não ter não ter intimidade com o outro, né? E essa questão do outro, né, é muito importante. Hoje estamos aqui, né, fazendo esse podcast, e hoje é o dia do jogo do Brasil. segundo jogo, né. Segundo jogo do Brasil contra o Haiti. Vai ser daqui a pouco. E é interessante, né, você ter um lugar para assistir o jogo, Sim, né? Eu não sei se você pensou nisso, né? Você ter um lugar para assistir o jogo com alguém, na presença de alguém. É muito mais legal, é muito mais gostoso. Você não gosta de futebol, eu não gosto. você detesta futebol, mas Mas eu sou um bom sujeito, tá, pessoal? mas você assiste Assisto. tranquilamente na presença de alguém. Sim. É legal, é bacana, né? É legal Não, a festa, a folia ali, né, sim, não tem problema nenhum ali, mas não é algo que é importante para mim. sim. Mas é importante estar com o outro. É importante, parece que também tem isso, né, parece que você não estar ali, no momento, né, de festa, no momento em que tá todo mundo voltado para isso, parece que tá tudo errado, tem alguma coisa errada. De Sim. novo, né, a Magali tem algum problema. Tem algum problema? Onde você assistiu o jogo? Não, assisti na minha casa, sozinha. Oi? Como Oi, assim? como assim? Você não estava na sua casa? Você não estava na sua família com a Sim. camisa do Brasil? Viu? Com o pessoal da Com a empresa? vuvuzela lá. Fazendo festa? É, eu já tive até. E não há nenhum problema disso. Tem pessoas que dormem na hora do jogo. Não sei nem como consegue, né? Porque é tanto barulho. Mas tem pessoas que dormem e tudo bem a pessoa dormir na hora do jogo, né? Se a pessoa quer dormir, acha legal dormir. Agora, você não ter a opção é algo que é preocupante. Sabe o que eu queria te perguntar? Porque eu Pergunte. já me fizeram essa pergunta, né. Aham. Quem sofre mais com a solidão, o homem ou a mulher? O que que você acha, no ponto de vista masculino? Eu, eu tenho a impressão, tá, pelo que eu já escutei, é, que o homem, né, o gênero masculino, ele tem grande dificuldade de lidar com o estar só. Eu vejo que o gênero feminino, ele lida muito melhor com isso, Sim, ele lida né? melhor. Ele lida muito melhor. Eu, não- eu- ao longo de atendimentos, ao longo da vida, a gente percebe que, por exemplo, o homem ele sai
ele sai de um casamento, seja por morte, seja por separação, e já entra em outro, porque ele não consegue lidar com essa questão do estar só. Parece que ele precisa ter alguém ao lado, né? A mulher, ela fica anos sem ninguém, né? Ela fica anos sem ter um companheiro, e nem por isso ela se sente só. Ela tem amigas, tem o seu trabalho, e muitas até preferem estar dessa forma do que estar numa relação de opressão, né? Então assim, Exato. eu diria que o homem Sim, até não aprendeu isso. pelo estudo da OMS, assim, os homens têm mais dificuldade mesmo de construir espaços de vulnerabilidade emocional, porque assim, viver a solidão é estar vulnerável emocionalmente, né. Uhum. E o homem não aprendeu isso, né, ele tem que esconder desde cedo o seu medo, a sua fragilidade, ele tem dificuldade nisso. Então para o homem é mais difícil. E o machismo, né, com essa coisa do homem tem que ser forte, que o homem não pode demonstrar sentimentos, que o homem não pode ter esse espaço de vulnerabilidade, prejudica muito, porque são os homens que mais sofrem com Uhum. a solidão. A mulher, ela não que ela não sofra, ela sofre também, mas ela consegue arrumar meios melhor de lidar com isso, tá. Até porque ela tem esse espaço, ela se permite esse espaço de vulnerabilidade, de sentir, de falar que está triste, de falar que está sozinha, porque um dos primeiros passos é admitir isso. "Eu me sinto só, eu não quero ficar sozinha". O homem parece que não pode falar, nem que ele: "Eu me sinto sozinho". Parece que é algo que não cabe a ele poder expressar isso, né. É, inclusive o que a gente percebe que existe a mulher quando ela está só, a inclusive a mulher, o as pessoas LGBTQIA+, também, quando Uhum. eles estão LGBTQIA APN, né, e LGBTQIAPN+. APN+, eles têm essa capacidade também, eu vejo isso. Inclusive eles ficam e se cuidam, né. O homem já não consegue, Não. o homem se ele não se cuida, ele não se inclusive, né, a gente estava até falando sobre os impactos da solidão, eu estava lendo os impactos da solidão, falei: "Nossa, isso aqui atinge o homem fortíssimo, né, Sim, mais. a depressão, né, E os efeitos são mais devastador do que na mulher. muito mais devastador, o próprio o cuidado de si, o cuidar, né, quando eu falo cuidado, é cuidar do próprio corpo, cuidar Coisas da coisas básicas, básicas. básicas, eu tenho pressão alta, eu vou tomar um remédio Uhum, diariamente, eu tenho diabetes, eu vou ter uma alimentação mais uhum. saudável. O homem não costuma fazer isso se ele está só. Exatamente. Por exemplo, a mulher, se ela tem um problema, se ela se machuca, ela vai no pronto-socorro. Ela vai, ela Ah, procura tratamento, ela segue, o tratamento, exatamente. né. Do que Ah, não acontece com o homem. não acontece com o homem. E eu me coloco nesse bolo, sabe? Porque essa semana, nem sei se eu te falei, essa semana eu caí no boxe. Nossa, foi péssimo. Caí e me senti muito mal. E eu machuquei meu pé, né? Aí eu falei, tá bom, machuquei o pé. Pergunta se eu fui no médico, se. Mas tá com o pé doendo. É, tá razoável. Ah, então tá doendo, gente. Então tá doendo. Mas tem uma coisa que eu acho Hum. importante que 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 é bom, né, que eu já ouvi essa pergunta também. Existe uma parte de nós que será sempre solitária? Qual é essa parte? Porque para psicanálise, sim, existe essa parte que está vinculada à nossa falta estrutural, né. Ah, tá. A gente. Isso nós. É, é, inclusive, nós aprendemos isso desde bebê, né? Sim, porque tem uma parte nossa que a gente nunca vai acessar, né. Nunca. Sim. Mas você vê, né? Já que você falou, não sei nem se é essa linha que você tá pensando, mas quando você é bebê, então você tem lá a presença da mãe, Hum.
Só que você tem aquele período de ausência da mãe. Esse período de ausência da mãe, ele é muito importante. Que é considerado a ansiedade da separação, É mãe e o bebê. quando você está sem a mãe e que você fica ali, tentando, quando você chama pela mãe, essa articulação entre a presença e a ausência da mãe é algo muito importante para o bebê. Ele trabalhar essa espera, a espera dessa presença Sim, materna, né, trabalhar a espera dessa vinda, né? Nossa, é uma coisa que como que é importante na construção psíquica do bebê. sim, porque é bem ali nesse período da formação do bebê que ele vai aprendendo também, não só do bebê, tá, mas ao decorrer da infância, a lidar com essas ausências, a lidar com as A frustrações, investir na espera. a investir na espera, a poder desenvolver isso de uma forma através do amor. A gente se desenvolve através do amor. Uhum, E, mas está causando um sofrimento. Tá, mas tem um processo por trás ali, tem um cuidado por trás ali, e o bebê, né, ele sente isso. E uhum, ele vai aprendendo com o tempo, a lidar melhor com essas ausências, tudo, e isso prepara ele para a vida adulta. uhum. Aí, no, aí chega aquele na vida adulta, quando uma coisa que a gente vê bastante é a, a, a pessoa que não sabe esperar, não sabe, ou tá lá no. Onde você tá? E agora? Tá É, fazendo o quê? ok. Manda sua É, localização. manda uma foto. Vamos fazer uma chamada de vídeo para ver onde você está. Essa solicitação, e você é uma pessoa que sabe muito bem isso, essa solicitação de presença, essa você solicitar a presença constante é algo que cansa demais, né? Cansa para a pessoa que está sendo solicitada e cansa para a pessoa que está solicitando, porque ela não está sabendo lidar com essa Uma espera, solidão. não sabe lidar, ela tem medo. É um medo, né? Isso. É um medo que está por trás. E em falar em medo, eu acho interessante porque tem pessoas também que elas, e eu também já estou ouvindo bastante desses relatos, né, na clínica, são pessoas que querem ficar sozinhas. Mas sentem solidão, mas preferem ficar sozinhas. Não Mas por medo? será que não é aí uma defesa? Porque, eu já ouvi relatos, assim, de amigas, de pessoas num bate-papo normal, que assim: "Não quero mais ninguém na minha vida, eu quero ficar sozinha". Uhum. Então eu acho que tem a ver também, que aí é o isolamento, né. A pessoa escolhe se isolar, geralmente está vinculada à defesa. Para Ou se proteger da dor. existe um tipo de um tipo de solitude, de isolamento, não sei como é que a gente pode chamar, mas que a pessoa ela fala que ela quer um companheiro, uma companheira, quer ter alguém do seu lado, não quer viver, não quer terminar os seus dias sem ter alguém ao seu lado. E quando tem essa pessoa, ela faz de tudo para sabotar a relação. E É, a pessoa tem que ir pra sempre. terapia, né. Hã? Tem que ir pra terapia, Ah, com né. certeza. E aí é um tipo de solitude, né? Um tipo de. É um isolamento, é uma rejeição, é uma defesa. Uhum. É uma defesa com acho que por medo de traições, medo do abandono, medo da rejeição. E isso tem pode ser até um processo consciente, como também pode ser um processo inconsciente. Ah, sim, nesse caso é um E processo nesse caso é um processo inconsciente. Agora tem pessoas que, como eu disse anteriormente, que não querem mais, não vou ter mais nenhum companheiro ou companheira, não quero mais,
Geralmente foram pessoas que tiveram, sofreram muitas rejeições, né, muitos, eh, vamos dizer traumas, né, apesar que eu não gosto muito dessa palavra, mas ela acaba se isolando para se proteger, por medo. Só que não é propriamente aquilo que ela deseja. Ela gostaria de ter, mas para evitar a dor, ela acaba se isolando. A gente pode até pensar nisso daí que você falou, né? É, acaba sendo o desejo inconsciente dessa pessoa. Sim. Ela diz que ela não quer, mas ela vai nesse sentido. Eu acho que aí a gente entra no que dói mais, se é a rejeição ou se é a solidão. A questão, aí a gente vai, é que existem tantos caminhos, né, para que a gente Sim. pode seguir nesse tipo de, na questão do trauma, né, é algo, é algo que dá vários caminhos, é, mas sim, existem muitas formas da pessoa poder dizer algo e fazer algo diferente, ou a pessoa realmente está destinada não, mas decidida a não ter ninguém. Ah, antigamente a gente via mais isso, hoje nem tanto, né? Quando a minha avó ficou viúva, por exemplo, simplesmente ela não queria mais nenhuma, Minha mãe também optou por não ter ninguém, né? Ok, tudo bem, minha avó tinha 14 filhas, né? E tinha um filho e mais 13 filhas. Então, assim, então ela não estava só, né? Uhum. Tava tava com bastante gente ali. Mas mesmo, olha só, ela tinha um monte de filha, mas ela tinha um sentimento de solidão. E eu lembro, assim, ela falando, né, desse sentimento de solidão que ela tinha, de mesmo morando ao lado de uma filha, mesmo tendo tantas filhas, ela tinha esse sentimento de que parece que faltava essa intimidade com. Provavelmente ela estava, uma solidão emocional de que talvez, né, não dá para saber, não vou analisar sua avó, mas isso acontece muito, que eu posso estar com um monte de gente ao meu lado, mas eu me sinto sozinha, porque emocionalmente eu não posso ser quem eu sou. E se eu não posso ser quem eu sou, então eu estou sozinha. No caso dela, era mais uma questão de que ela estava. Era um sentimento da. Porque as filhas estavam longe, né? Existe uma A filha. solidão emocional mesmo. Ela tinha aquele sentimento, apesar do meu pai sempre visitá-la, tudo, mas é, uma forma dela, eu achava interessante, né, os recursos que a pessoa que está só, os recursos que ela utiliza. É, então ela ficava, por exemplo, contando as horas que ela falava, acho que agora ele chegou na escola, né? Que eu estudava à noite, né? Eu não morava com ela, né? Isso ela me falava depois, né? Agora acho que ele saiu da escola, então agora acho que ele já chegou em casa. Então agora posso dormir, né? Porque ele já chegou em casa. Então, assim, ela trabalhava o imaginário dela, é uma forma de, sei lá, estar, né? Através do imaginário, para enfrentar essa solidão dela. Eu achava bem interessante esse formato e, e acho que era uma forma dela, dela fazer isso. Hoje, né, por exemplo, a minha mãe ela mora no interior. A gente nós somos em 3 irmãos, um irmão, somos 2 irmãos e uma irmã. E a gente tá
fica sempre solicitando que ela venha para São Paulo, né? Ela mora lá no interior, mas o ano que vem acho que ela vai vir para cá. E ela fica sozinha lá, que é perigoso, né? É perigoso. Minha mãe tem 74 anos. Eita, 74. Olha que filho Que ingrato. filho. Eu tenho esse problema de idade. Ah, Mas, é, mas enfim, minha mãe ela tem uma idade que não pode ficar tanto tempo só. sozinha tanto tempo só. E minha mãe era do tipo que quando você quer ver, ela tá subindo no banquinho, na Ah, escada. tá, né? E então assim, precisa ter sempre alguém olhando, né? Uhum. E o que que ela faz para estar com os filhos? No caso eu facilito isso para ela, que é ela fica vendo meu podcast. Assim Então, ela conhece melhor o que o filho tá fazendo ou deixa de fazer. ela coloca na TV e deixa lá, Aham. né? Se meus irmãos tivessem um podcast também, com certeza ele ia fazer isso daí, ficaria mais fácil para ela. É uma Sim. forma dela enfrentar eu tô falando solidão, mas minha mãe, eu vejo que ela é mais uma solitude dela. Ela não tem essa coisa de ficar, do ficar só. Eu vejo que é uma coisa mais opcional dela. Minha mãe, se ficar muita gente também, ela Ela não gosta. ela é daquele tipo que fala assim, será que, ó, eu vou ficar quietinha, mas é uma forma dela enfrentar essa ausência. Mas eu queria voltar a uma coisa com você, porque também é uma coisa que a gente ouve na clínica, em supervisões, o que dói mais, se é a rejeição amorosa ou se é a solidão. O que muitas pessoas me falaram, não, dói a rejeição, mas na realidade, eh, o término, né, de uma rejeição amorosa, ele não cria do zero, a dor não vem do zero. É porque você já se sentia sozinho antes. E aí quando você tem a oportunidade de ter alguém e essa pessoa por qualquer motivo não está com você, então essa dor da rejeição, ela vem com mais força. Ela dói mais, mas ela vem depois desse processo de solidão. A solidão já está lá antes. A solidão, eu vejo que a solidão, ela tá muito ligada à rejeição, né? O Sim. sentimento de rejeição. Sentimento de inadequação, de abandono, de rejeição, Rejeição. Então, de não pertencimento, enfim. então é isso. Mas quando se fala de término de relação, existe uma coisa que eu vejo que parece que existe uma negação. Existe uma negação da rejeição, né? Então, parece que a pessoa fica protelando a ideia de que foi rejeitado, né? Então, assim, a pessoa no término, por exemplo, a pessoa terminou comigo, então eu nego isso. Como é que eu nego isso? Tento contato, tento Hum. falar com a pessoa, tento uma última conversa, fico olhando tentando falar no Instagram, no WhatsApp. Então existe essa negação da rejeição, Hum. e enquanto não for aceito que você foi sim rejeitado, não tem outra palavra. Não tem. Não tem outra palavra. Você foi rejeitado. E veja, e o outro não é obrigado a estar com você. Se fala muito hoje de responsabilidade afetiva, né? Uhum. Então, assim, porque o outro tem que ter responsabilidade afetiva. Eu acho meio. Existe Eu um acho limite aí da responsabilidade afetiva primeiro começa com você, né. Sim, porque o outro também não é obrigado a estar com você. Sim. O outro também se engana. O outro Uhum. também começa uma relação
E o outro fala, putz, olha, começamos a relação aqui, tá legal, O mas outro também tem suas ilusões, suas os expectativas. seus ideais, e Sim. aí chega lá 3 meses de relação, aí eu vi que, putz, essa pessoa não tá legal aqui, não tá legal ali, meu, não é o que eu queria, é, ó, eu não quero, vambora. E aí, e o outro que tinha toda essa expectativa criada, Hum. vai falar de responsabilidade afetiva, eh, vai falar dessa questão da rejeição, vai ignorar a rejeição, né? Mas assim, não é rejeição e você foi rejeitado. Tomou um pé na bunda. Mas, mas veja, e sim, vai criar esse sentimento de solidão, né? É por isso que eu falo que na realidade vem antecede, né, você já se sente só, você acaba colocando expectativas nessa pessoa, e aí se essa pessoa por qualquer motivo não consegue ficar com você ou por sei lá, né, com qualquer coisa que aconteça nessa vida, e aí ela sente a rejeição, dói muito, Dói. dói muito, mas dói muito mais se a pessoa já vive a solidão antes. Você. Tem pessoas que tiram de letra a rejeição, né? Sim, tem Eu, outra. eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade com rejeição, mas é uma dificuldade que também passa da página 2, né? Mas você sabe É, que você fez eu me lembrar de uma coisa muito interessante? que, Quando você falou das falas, né, tem muitas falas que a gente ouve que está escondendo a solidão que está por trás disso, né. hum, "Não, não preciso de ninguém". hum, Outras falas, assim: "Não quero incomodar ninguém. Deixa não, não, eu confio no que eu faço. Eu não preciso de ninguém para fazer. Não, eu sou uma pessoa totalmente independente, eu não quero nada de ninguém, não quero incomodar". São frases que a gente ouve com uma certa frequência, né. eu diria que é uma solidão reativa. Reativa. É a Reativa. defesa de novo. Mas isso daí, você sabe o que que é isso? Hã. É o narcisismo. É o narcisismo falando, me deu um pé na bunda? Não preciso de ninguém. Pode, que aí Uhum. vai. Você acabou de perder uma pessoa super legal, né? Eu sou o máximo. É Tem uma. uma outra coisa também, né, É, tá por trás dessa falas aí, qual né, que é? pode deixar, eu não quero incomodar ninguém, que é talvez de não se permitir querer alguém. Parece que tá cometendo um erro, querer alguém, estar com alguém, principalmente agora, né, que tá tendo um maior número dos divórcios cinzas, mulheres e homens que estão se separando já com a meia-idade, e e aí usa: "Não, tem que ser assim, não quero". Parece que é uma defesa ali, que tá, né, além da defesa, da proteção, mas também de não se permitir novamente amar alguém, de dividir a vida com alguém. Eu não tô falando casar novamente, viver junto Você tá falando novamente, de gato escaldado, tem medo de água de fria. água fria? É, tem gente que Não, acho às que vezes essa é a frase prefere. mesmo? Tem. Gato Gato escaldado. escaldado tem medo de água fria. Porque Hum, como é feito com escaldo com água quente, uhum, né, então, mesmo que se você vem com outro tipo de água, ela tá com medo de receber hum. uma coisa nova, então, eu acho que isso acontece bastante com as pessoas, tá. Mas eu acho que a solidão, principalmente, porque a gente já tá indo para o término aqui, né, pessoal, ela vem muitas vezes para ensinar algo. Você não acha? Olha, eu acredito que sim. Porque eu tomo por mim mesmo. Eu tive. Por muito tempo eu fui casado. Fui casado por 3 vezes. E eu nunca tinha estado só. E agora que eu tô só. E eu pensava que eu não seria capaz de estar só, né? E eu tô gostando, eu tô curtindo muito esse momento onde eu cuido das minhas coisas, né? Então, assim, eu acho que é só uma construção.
É você, mas veja, Sim, é uma construção. é uma construção, onde você, só é possível ser uma construção quando você faz disso algo algo importante para você, não para o outro, não para mostrar algo, não para, eh é para você, né, você ter as suas coisas, você ter eu acho tão legal você coisas coisas banais, né, como você não banal, não tô falando que é banal, mas você poder, fazer a sua própria comida, você lavar a sua própria roupa, você arrumar a sua própria cama, né, você chegar em casa e poder ouvir a sua própria música, é Pelado, sem pelado na e tomar o que você quiser, se você quiser beber algo, se você quiser fazer uma comida diferente, você não quiser comer se você não nada. quiser fazer nada, só ficar deitado e assistindo filme. Ah, então quer dizer que é ruim ter não, é legal ter alguém. É Uhum. muito bacana você ter alguém, é muito bacana você estar com alguém, de você passar momentos com alguém, mas também é legal você passar momentos com solitude, você É, poder ler um livro, né, você só sim. consegue ler um livro na solitude, você só consegue estudar na solitude, nos seus pensamentos. Exato, porque eu acho que a solidão ela é um convite para você poder se permitir, ver a sua própria, vulnerabilidade, você poder escutar os seus próprios pensamentos, você, ter a presença de si mesmo, porque muitas vezes você está sozinho em casa e a primeira coisa que você faz é ligar a televisão, é ligar o rádio, é ligar alguma coisa, Sim. e porque você não consegue se ouvir, se sentir, ter você, sentir a sua própria presença e Aí você não aprendeu nada. isso, e principalmente reconstruir talvez vínculos, vínculos com você, vínculos com os outros, Uhum. principalmente com você mesmo. É o momento de você olhar para dentro de si e ver o que é importante para você. Talvez até, ver como se conhecer, né, que é um termo, né, não é o autoconhecimento, mas se permitir, ter espaço para chorar, para você poder vivenciar suas dores, a sua vulnerabilidade, de você se reconstruir com você, com os outros, é um momento único. Uhum. E esse momento único, ele te amadurece, ele te engrandece. Então eu acho que talvez a solidão, e eu vou falar por mim, tá, eu muitas vezes eu me sinto sozinha, mas eu me sinto sozinha nessa questão de querer, não propriamente alguém do meu lado, mas de querer a compreensão. Eu acho até que eu vivo a solidão, epistêmica, né, porque o que eu quero mesmo é ser compreendida, e é pertencimento. E eu tô falando de mim, mas assim, várias pessoas, eh, precisa dessa conexão consigo mesmo, para até poder se reconectar com o outro. Sim, é muito importante você ter esse momento consigo para você poder estar com o outro. Eh, eu sinto assim, eu gosto da intimidade. Eu gosto da intimidade seja com uma pessoa, uma parceira, seja com os amigos, né? Eu gosto de ter essa conversa, né, de sábado à noite, né, com vinho. É, eu gosto Isso sim, quem não gosta, bom sujeito não é. falar bobeira, né, e poder ir num teatro com alguém, poder ir num. Sim, é muito bom você estar com alguém. É muito bom. Eu sinto essa. Eu, quando eu vou no teatro, eu sinto necessidade de poder discutir o que eu vi ali com alguém, né? Eu, quando assisto um filme, eu sinto necessidade de conversar sobre
sobre o filme, sobre as minhas impressões, e eu gosto dessa intimidade De com ouvir do de outro ouvir também, do né. outro, o que que o outro pensou sobre aquilo. E eu aprendo muito, eu aprendo muito com isso, com o olhar do outro sobre as coisas. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu aprendo em grupo. O ser humano é assim, né. Sim, mas tem pessoas que conseguem, por exemplo, aprender sozinho. Ele vai lá, senta numa escrivaninha, lê, aprende, faz ali tudo sozinho e consegue fazer disso a sua forma de aprendizado. Eu aprendo melhor em grupo. Eu aprendo melhor em rodas de discussão, em cartéis, em redes De contato de com contato com outro, vendo essa troca. essa troca, vendo vídeos, lendo livros, é lógico, sim, que a gente precisa ler É, livros, nossa função assim nossa, exige. exige ler livros, mas é no contato do outro que eu consigo aprender melhor. Isso é uma coisa que eu sei sobre mim mesmo. E tudo bem. E tudo bem. Então, assim, eu preciso do outro. Mas eu quero estar estar comigo em muitos momentos. Até porque para que você possa realmente estar com o outro, você também tem que ser presença, para si consigo mesmo. Só Uhum, assim a gente realmente consegue doar-se um pouco de si e também ver e sentir do outro aquilo que se quer. É muito mais do que ter uma intimidade, mas é poder compartilhar algo, uhum, sim, certo? certo. Vamos ficar E por aqui? vamos ficar, acho que nós falamos de tudo, né? Sim. Ah, nós só não falamos da questão, uma coisa que eu acho interessante, que a gente acabou não falando, e que é uma coisa que nos faz pensar a respeito da solidão como punição, Isso é muito importante. né? A nossa sociedade, ela, ela faz da solidão um ato punitivo. Quando nós somos crianças, nós somos convidados a ficar de castigo para pensar, ou de castigo para com formas de isolamento. Antigamente era mais, eu acho que isso, não sei se hoje é tanto, mas antigamente a gente fazia-se isso muito mais. E então, assim, é natural que a gente pense a solidão como algo ruim. Por exemplo, uma forma de solidão, que é solidão entre aspas, mas vamos colocar aqui também que é uma forma de isolamento, né, que é punitivo, é o sistema prisional, onde a pessoa ela é retirada de todo o contato social na, do convívio social, né? Assim como os detentos? Então, os detentos eles são retirados dessa convivência. Então, ali, né, o isolamento é um ato de, De de, a- a- punição. de punição. Então, assim, a, então a gente já tem essa ideia simbólica de que a solidão é uma coisa punitiva. Sim, e às vezes é uma punitiva não só do social, mas a própria pessoa está se punindo quando diz: "Eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente". Que é, Às vezes ela está se punindo por isso. é uma forma, mas nesse caso eu vejo que existe um narcisismo por trás, né? Sim, também. A mesma coisa de Ah, pessoas que têm, muito medo de ser amada e se protegem demais, uhum. defesas demais, também tem uma coisa aí narcísica também, Sim, além dos medos e outras coisas mais, né. sim. Essa coisa da punição, né? É uma coisa muito, muito, muito interessante, porque ela é algo que socialmente ela é aceita, né? E veja, a, e hoje, como nós vivemos num momento muito digital da nossa vida,
Quando você cancela uma pessoa, quando você exclui uma pessoa, quando, quando você não gosta de alguma coisa, a primeira coisa que você faz é excluir a pessoa da rede social, Bloquear, né? bloquear da rede social, Cancelar. cancelar. um, um ato muito natural e que é aceito, e você fala isso, as pessoas falam, não, tá certo. Quando você tem um relacionamento com alguém, e aí você termina esse relacionamento, aí você vai para um outro relacionamento, a primeira coisa que você faz é excluir a outra pessoa da sua rede social, né? Então, é, você é uma forma simbólica, né, de você isolar aquela pessoa da sua vida, né? Então, Sim. isso Ou muitas vezes nem lidar com o que poderia ter aprendido com aquela pessoa, é um né. ato punitivo, né? É um ponto É punitivo. um ato punitivo. Você não me quis? Então tá, então tá, vou te excluir da minha rede, vou te excluir do Facebook, do WhatsApp e também do Instagram. E você fica procurando onde tem mais lugares que você possa excluir essa pessoa. Uhum. É um sistema de punição através da exclusão. E nós fazemos muito isso, né? Como nós falamos agora, que nós, com certa faixa da sociedade que são vulneráveis, né? Como as pessoas LGBT, QIAPN+, QIAPN+, os pessoas que têm as pessoas com deficiência, deficiência, os os neurodivergentes, neurodivergentes, né? Ah, as pessoas, enfim, os toda a, os idosos, enfim, os imigrantes, enfim, é um público até, se a gente for ver, é um público muito grande na nossa sociedade, sim. né, como um todo, né. E é isso, eu acho que esse é um tema muito vasto. E Sim, daria pra gente fazer um programa aqui, ó, e ah, ficar eu, horas. eu acho que até seria legal se nos pudessem fazer perguntas sobre a Sim, solidão, para que a gente possa selecionar assuntos relativos a isso. sim, fazer Porque perguntas e respostas. Sim, porque a gente falou aqui de uma forma muito genérica, nós não falamos, n- não falamos Não a visão da, aprofundamos da psicanálise é, sobre a solidão, porque a nossa proposta é trazer uma conversa um pouco mais é, para as coisas que acontecem do dia a mesmo no dia, né? no cotidiano A gente nosso. não quer falar psicanálise, nem. A gente quer que seja compreensível. E, e se vocês puderem nos mandar as suas perguntas, suas dúvidas, até mesmo comentários, para que a gente possa aperfeiçoar o nosso olhar aqui para que o que as pessoas querem. E aí a gente pode até deixar essa pergunta, se você tem esse sentimento de solidão, como que é esse sentimento, e nos conte um pouco sobre, se você puder, né, nos contar sobre um pouco da sua história. Acho que vale a pena a gente Sim, ouvir, pode sim, com né? certeza. Então, é contigo, Agora é comigo? é com você. Então, pessoal, dando aí boa noite para todos vocês, porque agora a gente já vai entrar no jogo, né, daqui a pouco, o jogo do É, Brasil, né, isso, vou e pegar um trânsito torcer lascado. e pegar um trânsito lascado, mas eu vou pedir para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, dá um like, curta, se inscreva no nosso canal e desejamos a todos vocês um bom jogo. Bom jogo, um bom. E até o próximo Até o episódio, né? próximo episódio. Tá ok, pessoal? Um Tchau, abraço. tchau. Um Tchau, tchau. abraço.